Porque a partir do momento que nós formos arrastados, né, pela riqueza, aí a coisa muda de contexto, porque nós viveremos no pragmatismo, né? Os meios vão justificar os fins. E aí, nesse meio termo, a gente vai apelar para muita coisa, né? E vamos acabar nos perdendo. Mas abra aí, em Eclesiastes capítulo 9, por favor, versículo 2. Repito, a sua tradução deve ser bem diferente da minha. No fim, todos têm o mesmo destino, seja a pessoa justa ou perversa, boa ou má, cerimonialmente pura ou impura, religiosa ou não. Ocorre o mesmo à pessoa de bem e ao pecador. Aquele que faz promessas a Deus é tratado como o que teme fazê-lo. Esse texto, ele trata, para mim, ele reflete nada mais, nada menos do que a soberania de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado para não incorrermos no erro de Asaf, do que está escrito lá no Salmo 73. Ele diz que os pés deles quase que escorregavam ao ver a prosperidade dos ímpios. Não é? Como eles vivem bem, como eles estão bem, nada acontece com eles e tal, e ele que serve a Deus, de repente algumas coisas acontecem, e ele quase que incorre nesse erro, e a gente precisa tomar muito cuidado para nós não incorrermos no erro de Asaf, e compreendermos a soberania de Deus. Ele está dizendo aqui que todas as coisas, ou qualquer coisa, pode acontecer a qualquer um. Nós não somos isentos porque nós servimos a Deus, porque nós fazemos o que é bom, para que o mal não nos aconteça. O mal acontece para quem faz o bem. Assim como também o bem acontece para quem faz o mal. Nós precisamos entender que nenhuma criatura, depois da queda, nenhuma criatura está isenta de absolutamente nada, porque de repente você começa até a se questionar. Você começa a fazer a vez dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, não é? De repente eles começaram a olhar para Jó e alguma coisa estava errada com a vida de Jó, né? Ele faz Bildade e o outro eu esqueço o nome dele. E eles, de certa forma, teceram críticas acerca da situação absurda. Como que pode um homem que serve a Deus, como Jó servia, que fazia culto para ele e culto em favor dos filhos todos os dias, um homem que era incapaz de olhar para uma mulher com os outros olhos. E ele diz nos seus escritos, ele disse, olha, Senhor, quando estava sofrendo, se por acaso eu olhei com maldade para qualquer mulher, que os outros moam a minha mulher. Um cabra macho, né? Então, um sujeito com a vida impecável, de repente está acontecendo isso com ele, e os amigos começam a questionar. Quem está de fora, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o julgamento que nós fazemos com a vida das outras pessoas. Ah, tá assim porque no mínimo fez algo errado na vida. Ó, tá vendo? Isso deve ser consequência. A Bíblia Sagrada, né, nos diz de uma maneira bem, bem indireta, vou dizer assim, cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que tudo sucede igualmente a todos. Alguns anos atrás, há um bom tempo atrás, eu fui visitar uma senhora que estava com CA. Ela deveria ter, no máximo, 42 anos. Uma mulher jovem, com CA, estava bem, né, magra, numa cama lá, magérrima, e eu cheguei lá para orar por ela. Ela tinha 3 filhas, a mais velha tinha 11 anos de idade, e eu fui, né, fazer aquela visita pastoral que a gente sempre faz. Durante um bom tempo eu acompanhei ela, visitando, orando, até que chegou um determinado momento que o organismo dela não resistiu à doença e ela veio a óbito. E aí eu fui lá no dia do velório, na casa dela, e eu fiquei olhando para aquela cena de um homem, né, pai, também jovem, a gente percebeu que era assim, o corpo dele era um corpo atlético e tudo. Disse, a mãe morreu, mas ficou aí o pai, apesar de homem não saber lidar muito com filha, né?
Nós homens nós tínhamos essa dificuldade, em vários aspectos, mas estava lá um homem ainda no vigor da sua idade, para cuidar da filha e tocar a vida para frente e tal. E aí aconteceu uma situação inusitada na vida daquela família. É que esse pai sofreu um acidente, aqui na saída da cidade. Um carro, né, entrou na mão dele e bateu na moto dele. E pegou só a lateral da moto dele, e a pancada foi tão grande que abriu, né, a virilha dele, que rasgou. Abriu que rasgou a virilha dele. E ele ficou lá no meio do asfalto. Eu vi o vídeo na época, não é? Já faz aí uns 20 anos mais ou menos. E eu vi o vídeo dele agonizando lá no chão, gritando, né? Com as pernas, né, realmente arregaçadas, né, por aquele choque. E deu tempo a polícia chegar lá, e ele gritando, agonizando lá no chão, mas aquele homem também morreu. Você veja uma situação como essa, as filhas tinham a mãe morre com aquela doença, sofrendo daquele jeito, mas agora tem o pai como uma âncora e tudo, e de repente aquele pai morre. O que é isso? Nós estamos sujeitos a absolutamente tudo. Tudo pode acontecer com você. E o que é que nos resta? Tudo pode acontecer conosco. E o que é que nos resta diante disso tudo, irmãos? O que nos resta é nós vivermos uma vida de humildade. Nós precisamos tomar muito cuidado com a tal de razão e com o tal do direito. O tal do direito, ele nos leva para um lugar que não é nosso, e muitas vezes ele quer nos levar para um lugar que é de Deus. Ele quer nos entronizar, o nosso direito, a nossa razão, porque nós temos uma dificuldade muito grande, afinal de contas é um direito, né? Afinal de contas é uma razão, e nós temos dificuldade com isso. O que nós somos é exatamente isso, pessoas vulneráveis e sujeitas a qualquer acontecimento. Pode acontecer com o seu filho, pode acontecer com você mesmo, pode acontecer com o meu filho. Para onde é que nós vamos recorrer? Nós temos que recorrer às misericórdias do Senhor. Como diz o livro de Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor novas são cada manhã, e as mesmas são a causa de nós não sermos consumidos, e elas não têm fim. Nós devemos estar todo o tempo buscando a misericórdia do Senhor. Quem somos nós para estarmos nos arrogando do nosso direito, da nossa razão, sabendo do tamanho da nossa vulnerabilidade? Uma vez eu falei, eu quero até pedir desculpa, né, pela expressão, mas a gente acha que é alguma coisa e a gente carrega no nosso abdômen 2 grandes sacos cheios de fezes. Quando nós estivermos nos sentindo melhor do que qualquer outra pessoa, que nós nos lembremos disso. Para onde a gente anda? É com 2 sacos no abdômen, cheios de fezes. E às vezes nós queremos ser mais do que todas as outras pessoas. João, no capítulo 3, no versículo 30, o João o Batista, ele dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Epa, para lá, venha com jeito, se aproxime com jeito na presença do Senhor, porque afinal de contas, quem é você? Tem uma música do PG que eu acho ela muito bonita, né? A letra dela, parece que é Quem Sou Eu, o título da música, né? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra... Então, o evangelista João, o João o Batista, os irmãos sabem que ele teve o seu nascimento anunciado por um anjo. Assim como Jesus também teve o seu nascimento anunciado por um anjo, João o Batista teve o nascimento dele anunciado por um anjo. João Batista tinha um grau de parentesco, né, muito interessante com Jesus. Ele era só primo de Jesus. João o Batista, ele batizou Jesus, nada mais, nada menos. Aliás, o único momento em que a Trindade manifesta-se na face da terra, o único momento, foi exatamente no momento em que João Batista estava batizando Jesus. Olha que coisa incrível. João Batista,
ele foi aquele quem ofereceu para Jesus os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João, e ele ofereceu para Jesus. Quando Jesus ia passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu. Então os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. João Batista poderia se sentir, se achar o cara, mas ele diz, no capítulo 3, no versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A única forma do Senhor, nosso Deus, ser revelado para outras pessoas é exatamente na hora que o seu eu desaparecer. Enquanto o nosso eu não desaparecer, nós não vamos mostrar Jesus para as outras pessoas. Para que o Emanuel apareça, é necessário que João e o José desapareçam. Porque nós estamos, nessa vida cristã e nessa comunhão que nós temos com Deus, nós queremos muitas vezes, como a Marta, bem falou aqui na sua introdução, nós queremos muitas vezes nos arrogar desse direito de, por sermos cristãos, por estarmos fazendo a coisa correta e nos considerarmos pessoas invulneráveis, nos considerarmos pessoas intocáveis, e às vezes até questionamos a Deus, principalmente quando nós perdemos alguém que nós tanto amamos. Eu fico observando como é que é o nosso comportamento. Se a gente não vigiar um pouquinho, a gente corre o risco até de blasfemar. Quando eu perdi papai, eu procurei, peraí, opa, a coisa não é bem assim, você é cristão, pera lá, olha, Deus é soberano. Porque nesse momento de perda irreparável, de alguém que significa muito, que representa muito para você, você e eu, nós temos a tendência de querer até mesmo blasfemar do Senhor. O que Jesus fala da grandeza dos homens? Onde está a grandeza dos homens? A Bíblia Sagrada tem a resposta para isso. A grandeza dos homens está no expediente, servir. Ele diz na sua palavra: maior é aquele que serve. Olha aqui o que o Senhor fala na sua palavra, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 45. Olha que coisa interessante. Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 45. Marcos 10, 43 e 45. Amém? Marcos 10, 43 e 45. Diz assim o texto. Eu estou em Mateus, perdão. Marcos 10, 43 e 45. Diz assim, está aqui. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu vi um irmão falar uma vez, eu nunca esqueço isso que ele falou. Ele falou uma coisa interessante, ele disse assim: olha, maior é o que serve. Maior é o que serve. Se você chega num restaurante, principalmente num restaurante caro, você sabe que os garçons faltam carregar você nos braços. Nós fomos agora no resort, e eu vi como o atendimento lá é um atendimento padrão, um atendimento mesmo muito bom. E aquele pessoal que estava lá, faltava não deixar as mulheres carregar a bolsinha de mão. Uma gentileza, um cuidado, uma prestatividade para com as pessoas que estavam lá. E quantas pessoas que não entram lá, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm condições, pessoas que não somente viajaram para aquele lugar, mas que já viajaram o mundo todo, ali é mais uma pessoa servindo. É mais alguém que está carregando a sua mala. É mais alguém que está direcionando você para o seu quarto. No mundo, é assim que funciona.
E para a gente desligar isso, convenhamos, para a gente se desconectar disso não é fácil. É um choque, é uma quebra de paradigmas. Porque se nós não tivermos cuidado, nós queremos ser servidos. E o pior é que queremos ser servidos até mesmo por Deus. Ô Senhor, me abençoa. Ô Senhor, Deus sabe das bênçãos que nós merecemos. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Sabe. E o que é que nós temos que fazer? Simplesmente servir a Ele. Deleita-te no Senhor, Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas muitas e muitas vezes dessas campanhas de oração que nós fazemos, né, para recorrermos atrás da bênção, para recebermos a nossa bênção, não adianta. A vida vem do Senhor, é Ele que tem a vida. Nas mãos dele está a vida e a morte. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não trazermos o comportamento, por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos comparar ao mundo, né? Nós não devemos imitar o mundo, nem aquilo que nele há. Tiago 4,4 me parece que fala dessa situação. Mas nós, quando saímos do mundo, quando nós fazemos aliança com o Senhor, a gente vem com esses cacoetes, de que a gente chega num bom restaurante, né, e quer ser bem atendido, né, afinal de contas nós estamos pagando e tudo. E a gente vem com esse cacoete do mundo, quando nós chegamos na igreja, nós queremos, né, sempre ter vez e voz, e queremos o aplauso das pessoas quando nós fazemos algo que não temos o devido reconhecimento, nós não nos sentimos bem, e principalmente quando nós não recebemos o reconhecimento do próprio Deus, nós começamos a questionar Deus. As nossas orações não são orações, muitas vezes as nossas orações não são orações de humildade. Nós nos apresentarmos a Ele como aquela mulher que comia que disse que os cães comiam da migalha que caiu das mesas do filho. E Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Nós não nos chegamos na presença do Senhor daquela forma. Nós chegamos diante do Senhor impondo condições e apresentando situações para o Senhor. Mas a palavra de Deus não nos diz para fazermos assim. Por quê, irmãos? Porque nós devemos buscar as misericórdias do Senhor. É a elas que nós devemos nos apegar, as misericórdias do Senhor. Por que as misericórdias? Por que não misericórdia? Vamos nos apegar à misericórdia do Senhor? Não, porque as misericórdias do Senhor são momentos, né, de livramento de Deus, de socorro de Deus na nossa vida, constantemente, diariamente. Constantemente, diariamente. Você vai num hospital que tem crianças se tratando de câncer, e você vê crianças agonizando com a dor do câncer. E quem sou eu, quem somos nós, diante de um inocente, para não estarmos naquela situação? E não estando naquela situação, nós encontramos até motivos para estar murmurando, para estar se maldizendo, para estar reclamando da vida, para estar aborrecido um com o outro, para nos revoltarmos um com o outro. Mas quem somos nós para peitarmos? E, aliás, a palavra respeito, ela quer dizer exatamente isso, é não peitar. Ah, mas nós peitamos, especialmente quando a gente sabe, especialmente quando a gente se posiciona diferente, que a gente tem razão, e que a coisa correta é para fazer assim, aí é onde nós peitamos. E é aquilo que eu digo, essa tal da razão, esse tal do direito, é que tem dado a rasteira em muitos crentes. É importante, é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. E nós devemos nos lembrar das misericórdias dele. Porque às vezes alguém vai dizer assim: você está fazendo papel de bobo. Ah, não seja bobo. É porque lá fora o mundo é sabido mesmo, o mundo é feito de gente sabida, né? Do esperto, é o sabido, é o esperto. E parece bobeira nossa
abrir mão em determinados momentos da nossa razão, do nosso direito. E às vezes nós até entendemos que fazendo uso do nosso direito, sabe o que é que nós estamos fazendo? Achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Não é a coisa correta a ser feita? Eu vou fazer porque é o correto, não vou permanecer, eu vou segurar a opinião porque é o certo. Nós achamos que nós estamos, não foi assim, Paulo. Paulo não achava que estava fazendo aquilo que era de Deus, fazendo a coisa, jurava de pé junto que estava fazendo a coisa de Deus, e até matava, pensando ele que estava fazendo a vontade de Deus, mas estava fazendo um dos maiores sacrilégios da vida dele, matando cristão. Irmãos, esse expediente é muito sério para nós como igreja. Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E mais uma vez, a Marta não combinou comigo, repito, mas não precisou. Mais uma vez, para finalizar, eu vou fazer essa leitura que a irmã fez. O Salmo 18, verso 24, não? Diz assim: o Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu a minha inocência. Aos fiéis te mostra fiel. Aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro. Mas aos perversos te mostras astutos. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Você que é capaz de pensar um negócio desse de Deus? Deus humilhar alguém? Deixe o seu olhar se tornar um olhar altivo. Aí você vai pensar, não, mas eu não sou arrogante não. Irmãos, arrogante não é aquela pessoa que passa por cima de todo mundo, não. É aquela pessoa que muitas vezes precisa abrir mão do seu direito e não abre. É aquela pessoa que muitas vezes precisa abrir mão da sua opinião e não abre. Isso é arrogância. Não, porque às vezes a minha opinião é a melhor que tem. A gente chega lá na empresa, chega no meio da família, na vizinhança, ou chega no tete a tete com um amigo, com uma pessoa, e a gente se torna arrogante. E às vezes a pessoa nem atende a nossa voz, a nossa opinião, não é porque a nossa opinião não seja melhor, não é porque o nosso direito esteja evidente, é por conta da nossa posição. É como nós nos portamos, é como nós nos direcionamos. E a gente sofre com esse negócio aí, ó. E como a gente sofre. Mas, irmãos, tudo sucede igualmente a todos. Vamos deixar de besteira. Vamos parar de bobagem. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Uma vez, o pastor falou lá na convenção, o nosso presidente da ordem, ele disse que nós somos o único exército que atira nos seus próprios soldados. Nós somos o único exército que atira nos seus próprios soldados. Deus sabe de todas as coisas, mas na minha cidade eu conheci uma pessoa que ela era muito difícil, mas muito difícil na relação com outras pessoas. Ela chegava até a humilhar outras pessoas na sua relação. E um dia eu vi aquela pessoa com a metade do maxilar cortado. Ela chegou na loja que eu trabalhava e o médico tirou a metade do maxilar, que ficou só uma banda. Aí você sabe, né, que a boca fica totalmente desfigurada, deformada, porque apareceu um problema no dente, esse problema se agravou e se tornou um câncer. E os médicos viram na obrigação de cortar o maxilar dele, tirar metade do maxilar dele, e ele chegava lá na loja com um pano na boca todo o tempo, porque não conseguia segurar a saliva.
E uma pessoa que trabalhava com ele disse que ele atirou num dos empregados dele, pelas costas. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro e atirou num dos empregados dele pelas costas. O rapaz não morreu. E naquela época, né, algumas coisas aconteciam assim, e a justiça não funcionava como funciona hoje. Mas a verdade é que aquele rapaz, para finalizar, aquele cidadão morreu com câncer porque só se pudesse arrancar a cabeça dele, porque não tinha mais o que arrancar no rosto dele. O médico já tinha tirado várias partes da face dele à medida que o câncer ia avançando até ele vir a óbito. Vamos buscar a misericórdia do Senhor. Nos humilhemos na presença dele. Tudo sucede igualmente a todos. Amém? Fique de pé, vamos orar.